Daniel, capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Versículo 28. Entusiasmado com a ideia de que ocupava um lugar privilegiado no cenário profético, segundo o sonho que Daniel havia revelado a interpretação, Nabucodonosor encheu-se de orgulho e permitiu que a cabeça de ouro ofuscasse a sua experiência com o Senhor dos Reis. Daniel capítulo 2, versículo 47. Insatisfeito em ser apenas a cabeça, mandou fazer uma réplica da estátua de seu sonho toda de ouro, desafiando os propósitos divinos. O que ele não esperava era que ali, no campo de Dura, não seria aquela magnificente imagem o centro das atenções. Os 6 instrumentos da banda de Babilônia estavam apostos para a apresentação, que ninguém imaginava introduziria um dos maiores milagres de toda a história da humanidade. A música, como um meio de amortizar a consciência de todos, não intimidou nem fez diferença para aqueles fiéis que bem conheciam o verdadeiro canto do Senhor. Como a música teve um papel preponderante naquele episódio, não será diferente no desfecho de todas as coisas, quando o povo de Deus estiver diante de uma falsa adoração promovida pelos governantes da terra. Sobre a influência da música na adoração, notem o que escreveu Jacques Ducan. Os antigos sabiam como usar a música para provocar uma experiência mística. Hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. O fenômeno tem invadido até mesmo as comunidades religiosas. Da mesma forma, na planície de Dura, os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música é suficiente para desencadear a adoração. Secrets of Daniel, páginas 48 e 49. Que o Senhor nos conceda sabedoria para discernir o louvor que lhe é aceitável. Todas as autoridades estavam reunidas. Os músicos aguardavam a ordem do arauto, porque ao som dos 6 instrumentos e de toda sorte de música, todos, sem exceção, deveriam prostrar-se e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, ou do contrário, seriam lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Então, ao som dos instrumentos, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todavia, em meio àquele tapete humano, 3 homens, ainda no vigor da juventude, destoaram da multidão. Enquanto a música fez com que todos caíssem com o rosto em terra, eles permaneceram em pé, fiéis a seus princípios. Enquanto o medo atravessava o coração da multidão, a confiança e o temor do Senhor sustentavam aqueles 3 arautos da verdade, que mesmo sob terrível ameaça, não curvaram nem sequer a cabeça. Quanta fé! Admirável coragem! Virtudes que só podem ser alcançadas mediante uma vida de total entrega e dependência aos cuidados divinos. Sadraque, Mesaque e Abednego não desafiaram apenas a Nabucodonosor e todas as autoridades presentes ali, mas fizeram tremer Satanás e todas as suas hostes malignas. Então, diante do maior monarca de toda a terra, aqueles 3 jovens fizeram o que todos pensavam ser o seu último corajoso discurso. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente
e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estas palavras foram o bastante para o rei ficar transtornado. Ele ficou tão confuso com tudo aquilo, que além de mandar aquecer a fornalha mais do que se costumava, ainda ordenou amarrar os corajosos adoradores do Deus vivo. E atados com as próprias roupas, foram lançados nas chamas que imediatamente mataram seus algozes. Diante de todo o mundo de sua época, inclusive de seus conterrâneos instáveis, Ananias, Misael e Azarias revelaram o verdadeiro ouro refinado, um caráter segundo o coração de Deus. Percebam a seguinte citação. Os 3 hebreus declararam a toda a nação babilônica sua fé naquele a quem adoravam. Eles descansaram em Deus, e de maneira maravilhosa sua fé no Deus vivo tinha sido honrada à vista de todos. A notícia de seu maravilhoso livramento fora levada a muitos países pelos representantes das diferentes nações que tinham sido convidados por Nabucodonosor para a dedicação. Mediante a fidelidade de seus filhos, Deus fora glorificado em toda a terra. Profetas e Reis, página 512. E da mesma boca de quem indagou, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Saiu a resposta, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo pode enviar chamas ardentes na vida dos servos do Deus Altíssimo, mas nem cheiro de fogo passa sobre eles. Ele pode querer nos amarrar, salientando a nossa fragilidade, mas andaremos soltos, passeando dentro do fogo, porque conosco está o Filho do Deus Altíssimo, que de forma espantosa nos dá livramento. Prestem bastante atenção, servos e servas do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O tempo de prova sobremodo terrível, que antecede a segunda vinda do nosso Salvador, está prestes a eclodir. Assim como a palavra de Nabucodonosor era urgente, mais urgente tem sido a estratégia de Satanás em destruir o maior número de pessoas que ele puder. Mas a sua ira fatal é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os quais ele perseguirá com decidido empenho. E para isso, a fornalha já está sendo aquecida. Em sua grande cólera, o inimigo se valerá das maiores autoridades mundiais para concretizar seus planos, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Contudo, para todo aquele que, à semelhança daqueles 3 jovens, perseverarem até o fim, a fornalha aquecida 7 vezes será a perfeita prova de que Deus possui servos fiéis ainda nos últimos dias, cumprindo-se, pois, o que está escrito. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Estamos todos inseridos no grande conflito, cujo foco é a adoração. É tempo de darmos ouvidos à voz angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Percebam o que o Senhor revelou ao seu último povo, amados. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes.
Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses. Daniel capítulo 2, versículo 47. Capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Profetas e Reis, página 261. Oremos, amados. Deus Altíssimo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque só tu és Deus, só tu és capaz de livrar e salvar os teus filhos. Pai, como aqueles 3 valorosos servos foram vencedores sobre a falsa adoração, e como Jesus venceu esta terceira tentação no deserto, queremos ser fiéis, prestando adoração somente a ti. Confiamos em tua fiel promessa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Como está em Isaías 43, 2. Coloca em nosso coração e em nossos lábios um cântico de verdadeira adoração a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, purificados pelo fogo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.